Por mais que existam 4 elementos para serem dominados no universo de Avatar, existem também as subdobras, que são técnicas especiais que o dominador de um elemento pode possuir. Ao utilizar as propriedades do seu próprio elemento para gerar uma nova técnica ou até expandir o seu uso, é como se a dobra de um novo elemento surgisse. Alguns desses poderes são tão raros que apenas alguns poucos selecionados dentre todo o mundo de Avatar podem usá-los. Como, por exemplo, a dobra de vidro, a amplificação sonora e a técnica de cura usada pelos dobradores de fogo. E nesse vídeo vamos explicar para vocês todos esses poderes únicos, além de mostrar quais dominadores foram os mais fortes na manipulação de cada subdobra ou técnica específica. Vamos passar por 6 habilidades especiais exclusivas do elemento água, 5 da terra, 5 do fogo, 4 do ar e uma dobra especial que vamos falar no final do vídeo. Dito isso, vem com a gente conhecer todas as subdobras e técnicas especiais do universo Avatar e seus usuários mais fortes. Vamos lá! Começando pelo elemento água, vamos para uma subdobra tão perigosa que o seu uso foi proibido por lei em todo o mundo, a dominação de sangue. Essa técnica permite que um dobrador de água avançado consiga manipular o sangue dentro de qualquer organismo, sendo esse o nível mais alto da dobra de água. Quem tem seu sangue controlado se torna praticamente uma marionete, pois não tem controle do próprio corpo e sente uma dor agonizante ao ter os seus músculos contraídos contra sua vontade. A técnica foi criada por Rama, uma dominadora que foi prisioneira da Nação do Fogo. Durante a sua prisão, Rama esperava toda noite de lua cheia, período em que todos os dobradores de água atingem seu potencial máximo, e inicialmente ela conseguiu dominar o sangue dos ratos-elefante da sua cela. Mas, após muitos anos de prática, ela aperfeiçoou essa técnica para usá-la em humanos e conseguiu fugir. Katara aprendeu a técnica diretamente com Rama e até conseguiu superar a sua própria mestra em um duelo, demonstrando um talento inato com essa dobra. Porém, essas duas usuárias necessariamente precisavam da lua cheia para usar a dominação de sangue, o que não era o caso da família de dobradores Yakone, Tarlok e Amon. Tarlok pode ser considerado o mais fraco desses três, pois Amon e seu pai Yakone podiam fazer a dobra de sangue mentalmente, sem usar os gestos de mãos para isso. Agora, fica um pouco difícil definir qual desses dois seria o mais forte. Yakone foi o primeiro usuário da história a aprender a dominação sem o uso da lua cheia, e ainda podia dominar mentalmente uma sala cheia de dominadores poderosos, incluindo Toph e Aang adultos. Já Amon aprendeu a usar a técnica para bloquear a dominação de suas vítimas por tempo indeterminado, e apenas o Avatar conseguia reverter esse efeito. Se fosse para escolher, certamente Amon é quem leva o troféu, visto que ele aprendeu a controlar o sangue mentalmente quando ainda era muito jovem, e assim como o Avatar, apenas ele conseguia impedir alguém de utilizar a sua habilidade de dobra. Durante a Guerra dos 100 Anos, a subdobra da cura deixou de ser tão rara assim e foi ensinada a vários dobradores para ajudarem seus aliados em batalha. Essa técnica pode acelerar a cicatrização de feridas e até aliviar sensações de estresse, mas não pode fazer nada quanto a cicatrizes, bloqueio de chi, ferimentos fatais ou a cegueira da Toph. Algo que implica na efetividade de cura é o tipo de água usada, como a água do oásis espiritual na tribo do sul, onde seu uso permitiu que Katara curasse uma ferida fatal em Aang, após ele ser atingido por um raio de Azula. Embora existam mais usuários, os únicos que valem a pena mencionar aqui são Katara, Kaia e a Avatar Yanchen, visto que os outros não tiveram tanto destaque. E por mais que Kaia seja sim uma ótima curandeira, Yanchen e Katara deixam ela no chinelo com suas habilidades. Yanchen era particularmente conhecida em sua época por suas habilidades como curandeira. Ela conhecia várias técnicas especializadas e até podia curar certas doenças. Mas Katara é indiscutivelmente melhor em comparação, pois nos eventos de A Lenda de Korra, ela foi reconhecida como a curandeira mais habilidosa de todo o mundo. Na terceira idade, ela buscou aperfeiçoar ainda mais suas habilidades de cura e alcançou um patamar que nunca vimos nenhum outro dobrador de água atingir. Portanto, vamos escolher a Katara idosa para essa posição. Essa subdobra é bem parecida com a de sangue, mas em vez de controlar pessoas, o usuário consegue controlar plantas. Essa dobra é mais comum entre os membros da tribo do Pântano Nebuloso, que aprenderam uma forma de controlar a água contida dentro das plantas, podendo manipular todas as formas de vida vegetal, desde vinhas até algas marinhas do fundo do oceano. Indo além, um dobrador de água habilidoso também é capaz de extrair completamente a água das plantas ao seu redor, o que pode ser extremamente útil em batalhas longe de fontes de água. O grau de habilidade na manipulação da vida vegetal depende da experiência do dobrador e da presença ou não de lua cheia. Katara e Rama, por exemplo,
foram capazes de extrair a água de grandes árvores com relativa facilidade durante a batalha que tiveram sob a lua cheia. Já formas vegetais mais simples e menores, como grama, flores e algas marinhas, podem ser dobradas com relativa facilidade, com ou sem lua cheia. Katara também já demonstrou nos quadrinhos que pode fazer mais do que apenas extrair a água das plantas, demonstrando ser capaz de controlar os movimentos delas também. Um outro usuário que vale a pena citar é Miso, que nos quadrinhos mostrou ter um controle excelente dessa dobra quando atacou o time Avatar do Aang. Mas o dobrador mais notável dessa técnica, sem dúvidas, foi o Ru, da tribo do Pântano, que mostrou ser capaz de controlar plantas em um grau tão alto que era capaz de criar um Megazord monstruoso inteiramente feito de plantas, que tinha força suficiente para arremessar com facilidade os tanques da Nação do Fogo e ainda podia resistir a diversos ataques explosivos. Então, Ru fica como o dobrador de plantas mais habilidoso. Criada por Unalaq, a subdobra de espíritos é derivada da subdobra de cura, ou seja, é uma subdobra. Ela permite que o dobrador de água consiga manipular a energia espiritual dentro dos espíritos, assim restaurando seu equilíbrio interno. Para executar a técnica, o usuário envolve um espírito com uma pequena corrente circular de água, e seu fluxo contínuo é o responsável por alterar a energia do espírito. Caso queira purificar o espírito, a água brilha em amarelo e transforma a energia negativa do espírito em energia positiva. Ao fim do processo, a criatura se dissipa ou assume uma forma purificada. O inverso também pode acontecer, onde um espírito puro pode ser consumido pelas trevas ao transformar a sua energia positiva em energia negativa. No entanto, o Unalaq mostrou que essa variação da técnica pode ser tão perigosa quanto a dobra de sangue, pois é dito que ele tem o potencial de destruir a alma de uma pessoa. Já a versão purificadora não se sabe ao certo qual efeito teria em um humano, mas no caso de Unalaq, que estava fundido com o Vato, ele foi purificado e dissipado junto com o espírito maligno. Por mais que Unalaq tenha criado essa técnica, é provável que Korra ainda seja superior a ele, visto que ela resistiu a essa dominação por tempo o suficiente até Jinora aparecer para ajudá-la, e vale lembrar que o espírito de Raava estava separado do seu corpo. Por isso, ela sem dúvidas é a usuária mais habilidosa. Por mais que a manipulação de gelo não seja considerada uma subdobra, e que praticamente todos os dobradores de água possam fazer, ainda assim é uma habilidade extremamente útil e versátil. Ao transformar a água em gelo, o dobrador pode realizar ataques fatais, moldando o gelo em diversos tipos de armas, como espinhos extremamente afiados que podem ser gerados em diferentes tamanhos. O gelo também possibilita que um dobrador de água aprimore suas habilidades defensivas, já que ele pode criar barreiras de gelo para se proteger de ataques, semelhante aos dobradores de terra. Fora isso, os dobradores de gelo são muito bons em incapacitar os seus oponentes, podendo prender grupos inteiros de inimigos ao congelá-los instantaneamente. Entre os diversos dobradores de gelo da obra, os mais notáveis são Korra, Katara, Pakku, Minhwa, Tonraq e Unalaq. Todos aqui são muito bons e conseguem fazer muito bem o básico com gelo, mas temos que dar um destaque para Katara, Unalaq e Minhwa, que levam esse poder a um outro nível. Unalaq podia lançar múltiplos projéteis em rápida sucessão, criar diversas estruturas, gerar uma broca de gelo gigante que ele usou para tentar abrir um portal espiritual e era habilidoso o suficiente para derrotar Tonraq em uma batalha de gelo. Já a Minhwa podia criar chicotes de gelo, gerar diferentes tipos de armas e objetos em suas mãos e até se transformar literalmente em uma broca de gelo. Mas a melhor usuária dessa subdobra e a que teve mais feitos foi, sem dúvidas, a Katara, que demonstrou uma variedade absurda de usos para a dobra de gelo. Tirando o uso clássico que já vimos, Katara podia gerar e controlar livremente incontáveis lâminas, criar uma cúpula de gelo para prender os seus oponentes, gerar grandes espinhos apenas com o seu sopro, ou até gerar objetos mais complexos, como um trenó de gelo que ela fez nos quadrinhos. Por isso, Katara fica com o título de mais habilidosa na dobra de gelo. Assim como gelo, essa não é bem uma subdobra, mas sim uma técnica que os dobradores de água usam para alterar a água do estado físico para o estado gasoso. Enquanto o gelo fornece um maior grau de letalidade e defesa ao usuário, o vapor ou névoa servem mais para obscurecer um campo de batalha e mascarar os movimentos do dobrador. Pakku usou essa técnica em seu duelo com Katara, transformando o gelo em névoa. Mais à frente, Katara usou a técnica para gerar uma enorme quantidade de névoa enquanto estava disfarçada de dama pintada, e depois usou novamente ao lado do
dos dobradores do pântano para gerar um grande nevoeiro em alto mar. Ela também já mostrou que pode manipular o vapor existente no ambiente e deixá-lo tão gelado ao ponto de congelar uma pessoa instantaneamente. E talvez a maior demonstração de feito dessa técnica foi quando Katara estava num navio e sozinha gerou uma quantidade monstruosa de vapor para limitar a visão do navio inimigo. E aqui fica claro que Katara é a mais habilidosa nessa técnica. Partindo agora para subdobras de fogo, a combustão é uma técnica para controlar fogo mentalmente, onde seu usuário dispara uma poderosa rajada de fogo concentrado que explode qualquer coisa no impacto. Barreiras de fogo, grandes massas de água e até rochas maciças são obliteradas com a explosão do impacto. Essa técnica é utilizada ao canalizar o Chi na testa, onde se encontra uma tatuagem característica de todo dominador de combustão. O disparo precisa seguir um caminho livre de obstáculos para atingir o seu alvo, pois ele sempre vai explodir no primeiro objeto que entrar em contato. Mas já vimos que uma usuária talentosa como Peli conseguia curvar o disparo no meio do ar. Apesar de poderosa, a combustão tem várias fraquezas, como a tatuagem do terceiro olho na testa. Essa é uma região sensível que concentra muito Chi. Por isso, se ela for atingida por uma simples pedrinha, o usuário vai sofrer uma explosão a queima-roupa, como aconteceu com o Homem Combustão. Os principais usuários dessa técnica foram a Peli, o Homem Combustão e alguns outros personagens que apenas foram citados nas novelas de Avatar. Como não podemos analisar os personagens das novels, já que eles nem aparecem, podemos dizer logo de cara que Peli era a usuária de combustão mais poderosa. Não é à toa que ela fazia parte do Lotus Vermelho, uma irmandade reconhecida no mundo inteiro como os dominadores mais temidos do seu tempo, sem falar na sua capacidade de curvar os disparos, coisa da qual nunca foi vista em nenhum outro usuário de combustão. Possivelmente a subdobra mais letal do fogo, que permite ao dobrador de fogo gerar eletricidade. Os raios são gerados após o seu usuário manter uma paz de espírito, sem mostrar expressões e realizar um movimento circular com as mãos, para separar as energias de Yin e Yang do seu corpo. Ao unir as duas energias opostas novamente, a descarga elétrica é criada, e o usuário não necessariamente controla os raios, mas apenas guia a direção em que ele vai ser disparado com a ponta dos dedos. Essa subdobra era considerada rara durante a Guerra dos 100 anos, mas após o fim da guerra e o avanço das engenharias no mundo, essa técnica virou literalmente uma profissão, onde dominadores de fogo geravam energia para as fábricas. Os dominadores de raios mais notáveis que podemos citar são Tio Iroh, Mako, Ozai e Azula. O Tio Iroh com certeza é habilidoso, só que acaba demorando um pouco mais para executar o ataque, por conta dos movimentos circulares, mas suas descargas estão entre as mais fortes da série. O Mako se mostrou um dos melhores nessa subdobra, sendo capaz de gerar raios muito rapidamente com qualquer mão e até conseguir gerar uma descarga enquanto estava contido pela dobra de sangue de Amon. Já o Senhor do Fogo, Ozai, seria um dos mais balanceados, sendo um dos poucos personagens capazes de canalizar e disparar raios pelas duas mãos simultaneamente. Não só isso, mas no exato segundo em que o eclipse do Sol Negro terminou e Ozai recuperou a sua dominação, ele disparou seus raios duplos em Zuko em um piscar de olhos. Mesmo assim, Azula consegue sair na frente, principalmente quando estamos falando dos quadrinhos, já demonstrando feitos como disparar raios instantaneamente e até fazer o disparo duplo, assim como seu pai. Indo além, Azula até já demonstrou que pode usar os raios para criar esferas brilhantes, que ela usou para salvar o time Avatar de um enxame de vespas. Assim, o título de Pikachu humano vai para Azula. Embora a dobra de raios tenha se tornado mais comum, o mesmo não pode ser dito sobre a habilidade que é o seu counter. Como o próprio nome diz, o redirecionamento de raios implica em absorver um disparo de raios, seja de um usuário ou da própria natureza, e redirecioná-lo para outra direção. O processo consiste em guiar o disparo para dentro do corpo com a ponta dos dedos e fazer a energia fluir até o estômago, a fonte de energia do ser humano. Por fim, a energia do estômago deve fluir até a ponta dos dedos da outra mão, liberando os raios absorvidos. Todos que usaram essa técnica tão rara foram o Tio Iroh, Zuko, Aang, Mako e até mesmo Azula nos quadrinhos, que utilizou para redirecionar um raio de volta para o Zuko. Por mais que Aang seja um avatar, ele sofreu muito para usar essa habilidade contra Ozai, e os outros usuários dessa técnica se mostraram mais proficientes que ele. Durante a invasão de Kuvira, a cidade República, Mako conseguiu redirecionar raios de um mecha tanque por vários segundos consecutivos. Já o Zuko conseguiu redirecionar raios de personagens poderosos como Ozai e
Azula. No entanto, o Iroh não é só o criador dessa técnica, como também já foi capaz de prever e redirecionar um raio vindo dos céus. Certamente, a eletricidade gerada pela natureza é muito mais poderosa do que a gerada por um dobrador de fogo, e para conseguir não só prever esse disparo, mas também suportar a sua força e redirecioná-la para longe, não há dúvidas de que o nosso amante de chá leve o título de mais habilidoso. Muitos dobradores de fogo também demonstraram a capacidade de controlar a temperatura das coisas, algo que podemos chamar de dobra de calor. Vimos bastante essa técnica em uso com o tio Iroh, que frequentemente esquentava o seu chá ou a água que estava tomando banho. A dobra de calor também permite que o usuário aqueça objetos físicos que estejam tocando a sua pele sem sofrer nenhum dano com isso, como quando o Iroh soprou um vapor quente em uma de suas algemas de metal até que ela brilhasse em vermelho e não sofreu nenhuma queimadura em seu pulso. Outro exemplo foi quando Zuko derreteu uma camada de gelo com suas mãos nuas enquanto estava debaixo d'água e também não machucou seus dedos. Mas até aqui a técnica foi usada de forma mais simples, mas vimos o verdadeiro potencial dela quando o Senhor do Fogo Sozin estava ajudando o Avatar Roku a domar um vulcão em erupção. Sozin usou essa técnica para absorver o calor emanado da lava para o seu corpo e redirecioná-lo através das pontas dos dedos, assim resfriando a lava. Dessa forma, fica claro que Sozin foi quem demonstrou o maior feito na dobra de calor, porque, para quem não sabe, a lava de um vulcão pode atingir uma temperatura que varia de 700 a 1200 graus Celsius. E então, por ser um dos poucos a demonstrar um uso mais extremo da técnica, Sozin fica como o mais habilidoso. Semelhante à cura realizada pela dobra de água, alguns dominadores de fogo são capazes de usar as suas chamas ao longo dos caminhos de Chi dentro do corpo das pessoas para identificar bloqueios ou doenças espirituais. Também é possível aos praticantes da técnica reparar caminhos de Chi quebrados ou desalinhados, através da manipulação precisa do fogo ao longo deles. Assim, os dominadores de fogo também possuem uma forma de cura, mas apenas para feridas espirituais, não físicas. Porém, essa é uma técnica extremamente rara, que pouquíssimos personagens demonstraram. Na animação, ela foi usada apenas pela xamã do povo Banti, que usou as chamas para determinar a causa da perda de memória da Avatar Korra, concluindo ser o resultado de um espírito sombrio que a infectou. E a única outra vez foi em uma novel, onde o personagem Niyahita foi capaz de usá-la para reparar um dano espiritual que o Avatar Kuruki havia sofrido. Sendo assim, Niyahita pode ser considerado o melhor usuário dessa técnica, visto que ele foi além e conseguiu realizar uma cura com ela. Partindo para o elemento ar, temos aquela que pode ser a subdobra mais rara de todos os tempos, o voo. Como o próprio nome diz, essa técnica permite que o dobrador de ar voe livremente pelos céus, como se não tivesse peso algum, assim como os bisões voadores e as tartarugas leão do ar. O motivo dessa dobra ser tão absurdamente rara se deve ao fato de que o dominador tem que se desprender totalmente de todas as suas prisões terrenas para se tornar um com o ar, tanto no sentido físico quanto mental. Os únicos dois dobradores de ar conhecidos que já usaram o voo foram o Guru Lahima, que descobriu o segredo da ausência de peso há milênios atrás, e Zahir, que alcançou esse feito após estudar os ensinamentos do próprio Lahima. Mas quem seria o mais habilidoso nessa técnica? Bom, mesmo que não tenhamos muitas informações sobre o Guru Lahima, ele definitivamente foi melhor nesse quesito. Tanto que é dito que depois que ele descobriu o voo, ele viveu os últimos 40 anos da sua vida sem tocar o chão. Até mesmo a Avatar Yanchen o considera como o dobrador de ar mais lendário, e o próprio Zahir acredita que Lahima foi o dobrador de ar mais sábio que já existiu. Por isso, Guru Lahima ocupa o primeiro lugar. Muitos não sabem disso, mas a projeção espiritual é algo próprio dos dominadores de ar, visto que seu elemento naturalmente concede maior conexão com o mundo espiritual. Esse poder requer um altíssimo senso de espiritualidade, e só pode ser realizado com extrema concentração. Por isso, locais calmos e livres de distração são essenciais para essa técnica funcionar. Como vimos com Jinora, o funcionamento dessa habilidade consiste no usuário projetar o seu espírito para fora do corpo, criando uma versão intangível de si mesmo, praticamente um fantasma, mas ainda podendo interagir e ser visto pelos outros. O espírito da pessoa pode cobrir enormes distâncias, atravessar paredes, se mover livremente debaixo d'água, flutuar e até localizar pessoas com quem o usuário tem uma forte conexão emocional. O único porém dessa habilidade é que o corpo físico do usuário fica exposto e imóvel o tempo todo. Seria injusto colocar qualquer avatar como usuários nessa lista, pois eles naturalmente têm maior aptidão a essa técnica por serem a ponte entre o mundo espiritual e humano.
Por isso, vamos focar nos nômades de ar comuns. Os únicos 2 nômades que souberam utilizar essa técnica foram Jinora e Mangal, citado nos quadrinhos da Kyoshi. Infelizmente, não temos grandes informações sobre como era a projeção espiritual de Mangal, então a neta de Aang terá que ocupar o pódio, visto que ela demonstrou tanto talento com sua projeção espiritual que ganhou suas tatuagens de mestre com apenas 11 anos, ainda mais nova que seu avô. Parece que o elemento ar é que possui as subdobras mais raras de todas, pois também não sabemos de muitos usuários que já usaram essa técnica. A amplificação sonora controla as vibrações do som que viajam pelo ar, podendo amplificá-las a níveis absurdos e até mesmo fatais para as pessoas. A demonstração mais absurda desse poder foi utilizada por Yang Chen em sua história de origem. Foi dito que após ficar tão frustrada com a guerra, Chen se isolou em uma ilha onde as ondas do mar produziam sons atordoantes de tão altos, e aquilo era perfeito para Avatar, pois ela gostava de liberar sua fúria com gritos. Involuntariamente, ela aplicou a dominação de ar em seus gritos, e em certo momento, as vibrações foram tão fortes que o som estrondoso abriu o mar inteiro à frente dela, e olha que nem foi usado dobra de água para isso. O som foi tão alto que superou o estrondoso som das marés e poderia ter ensurdecido qualquer ser vivo nos arredores, e até hoje nunca houve relatos de outro nômade do ar que realizou uma técnica tão mortal quanto essa. Aang já foi visto usando uma versão da amplificação sonora quando ele usou o apito do Appa em Ba Sing Se, mas comparado ao que a Yang Chen fez, isso foi fichinha. Então, Yang Chen com certeza ocupa esse pódio. O vácuo é uma versão mais violenta da técnica de asfixia, que remove instantaneamente todo o ar de uma determinada área, o que pode ser extremamente mortal quando usada para extrair o ar de algum ser vivo. Essa técnica foi inventada pela Avatar Yang Chen, que a utilizava principalmente contra os dobradores de combustão, retirando o ar do ambiente e impedindo que eles usassem seus ataques explosivos. Por ser tão pacifista, Yang Chen nunca usava essa técnica de forma letal e no máximo deixava os seus adversários inconscientes. Mas podemos ver o funcionamento dessa técnica sinistra em detalhes quando Zahir desviveu a rainha do reino da terra, Hall-Tin. No processo, todo o fluxo de ar dentro do sistema respiratório da vítima é extraído pela boca e nariz, enquanto impede qualquer nova ingestão de ar através de uma esfera de vácuo em volta da cabeça do alvo. Zahir usou o vácuo novamente contra a Avatar Korra, mas foi interrompido antes que ela morresse sufocada. Muitos teorizam que até o monge Gyatso tenha usado essa técnica para eliminar vários dobradores de fogo, mas não temos nenhuma confirmação oficial sobre isso. E por mais que Zahir tenha usado essa técnica da forma mais brutal possível, ele apenas demonstrou ser capaz de usar em pequena escala, enquanto que Yang Chen podia usar em uma área muito maior. E por ter sido a criadora original dessa técnica, certamente ela também foi a mais habilidosa, embora se restringisse por sua natureza pacífica. Criada por Toph Beifong, a subdobra de metal consiste em dobrar as impurezas de terra presentes nos metais processados, permitindo que eles se moldem à vontade do dobrador de terra. O metal passa a funcionar da mesma maneira que a terra, onde o usuário pode realizar técnicas como revestir o seu corpo com o material ou controlar cordas e algemas para conter os movimentos das pessoas. Essa subdobra demonstrou um potencial tão grande que se tornou pré-requisito para a polícia da Cidade República e foi usada por Swin Beifong para fundar Zaofu, uma cidade feita inteiramente de metal, com a maioria dos seus habitantes sendo dobradores desse elemento. Embora essa subdobra seja comum para os dominadores de terra hoje em dia, ela não deixa de ser complicada de aprender, pois Korra penou muito para aprender a dobrar metal e Bolin nunca conseguiu, por mais que tentasse. Embora o mundo esteja cheio de usuários de metal, as mais notáveis eram Korra, Swin, Lin, Kuvira e Toph. Surpreendentemente, Korra pode ser considerada a mais fraca dessa lista, pois todas as outras usuárias a deixavam no chinelo com suas habilidades. Em seguida, teríamos a Swin e Lin Beifong, seguidas de Kuvira, que podemos facilmente classificá-la como a segunda dobradora de metal mais forte. E o primeiro lugar fica fácil, né? Pois uma das candidatas é considerada a dominadora de terra mais poderosa que já existiu. Então, Toph Beifong não só criou a subdobra de metal, como também não foi superada por nenhum das centenas de usuários que vieram depois dela.
Essa é uma técnica característica dos dobradores de terra originais, as toupeiras texugo, que também pode ser aprendida por humanos. Seu uso se assemelha a um sonar de submarino, mas ao invés de sentir sons, o usuário sente as vibrações no solo causadas por qualquer coisa que entre em contato com ele. Isso permite ao usuário descobrir coisas como a posição de objetos, passagens secretas e até sentir os batimentos cardíacos das pessoas, o que ajuda a descobrir se alguém está mentindo ou não. Ao sentir vibrações no solo, os dominadores de terra podem perceber o que os rodeia com a mesma precisão que a visão normal e, em alguns casos, com clareza ainda maior. No entanto, o usuário precisa estar descalço ou sem luvas, pois só assim sua pele consegue sentir os sismos na terra. Curiosamente, foi com o sentido sísmico que Toph criou a dobra de metal, pois ela sentiu as impurezas de terra no material. Logo, o sentido sísmico também se aplica ao metal caso o dobrador de terra saiba dobrá-lo. Todos os usuários conhecidos são Toph, Aang, Suin, Lin, Ai Wei e mais 2 personagens das novels, Yun, da Era de Kyoshi, e Jianzhu, da Era de Kuruk. Yun é um candidato de peso, pois sua dominação de terra era tão poderosa que ele até foi identificado erroneamente como o novo avatar da Terra. Porém, ele não usava o sentido sísmico 100% do tempo. Por ser cega, Toph usava essa habilidade o tempo todo para perceber o espaço ao seu redor. Ela se tornou tão proficiente que usava a técnica de forma inconsciente enquanto dormia e podia sentir a presença de formigas no chão. Então, a bandida cega ocupa mais um espaço no pódio. Essa subdobra é um estilo alternativo de dobra de terra que foi adaptado para ser utilizado no deserto de Silwong pelas pessoas que vivem lá. Com a dobra de areia, os habitantes conseguem se mover rapidamente no deserto em veleiros de madeira especializados, que são impulsionados por tempestades de areia em miniatura, na forma de um redemoinho, que eles criam logo atrás da vela do meio de transporte. Os dobradores de areia do deserto também demonstraram que é possível compactar a areia para deixá-la mais sólida e espessa, técnica que eles usaram para se firmarem melhor no chão do deserto enquanto roubavam o Appa. E pelo que se sabe, a maioria, se não todos os dobradores de terra são capazes de dobrar areia, mas por causa da natureza solta e instável dela, não é algo que pode ser dominado tão facilmente por dobradores de terra comuns. Além dos figurantes que vimos aos montes dobrando areia no deserto, alguns que podemos citar são Nian Jen, possivelmente a Suin Beifong, que já viveu um tempo em uma comunidade de dobradores de areia, e até a Toph. Só que mesmo tendo alguns personagens realmente habilidosos, eles não demonstraram usos mais complexos para essa subdobra. Mas teve uma pessoa que foi um pouco além. Após os eventos no deserto de Silwong, Toph praticou tanto a sua dominação de areia, ao ponto de ser capaz de criar uma versão de areia em miniatura extremamente detalhada da cidade de Ba Sing Se. E isso com apenas um movimento. Imagino que ela não pode fazer caso queira usar areia em batalha. Então, não tem jeito. Mais uma vez, a Toph fica em primeiro lugar. Sem dúvidas, a subdobra mais mortal do elemento terra. Da mesma forma que um dobrador de água muda o estado físico da água para gelo, um dobrador de terra pode mudar o estado da terra para lava, mas isso exige muito mais esforço. O perigo está no fato de que qualquer pedrinha pode se transformar em lava, se tornando uma arma letal para qualquer estrutura ou ser humano, como quando Gazan usou pequenos pedregulhos para criar uma shuriken de lava e fatiar a sua prisão de madeira. Os dobradores conhecidos são Bolin, Gazan, os avatares Roku, Kyoshi e Seto e o personagem San dos quadrinhos. Essa é uma disputa difícil, pois todos aqui são fortes candidatos. Bolin aprendeu essa técnica de última hora e já demonstrou ser capaz de criar uma lagoa de lava para conter os soldados de Kuvira. Já a habilidade de Gazan era tão temida que ele foi confinado em uma prisão de madeira no meio do oceano só para ele ficar longe de qualquer pedrinha que seja. Ele era habilidoso ao ponto de transformar grandes áreas do solo em lava e até liquefazer a terra atirada nele por outros dobradores para usar como contra-ataque. Roku usou essa técnica para destruir o templo do Senhor do Fogo e para conter o avanço da erupção de um vulcão, o que é um feito incrível. Entretanto, nenhum deles se compara ao que a Kyoshi fez, que foi separar uma península de quilômetros de extensão do continente usando lava. Então, ela é quem leva o título, sem dúvidas.
Essa é a subdobra da qual menos temos informações no universo de Avatar, pois seu único usuário conhecido foi a Kyoshi. O único momento em que foi usada foi nas novels, onde uma gargantilha de vidro estilhaçado usado pela gangue Tríade da Asa Dourada para estrangular pessoas foi aplicada em Kyoshi. Ela conseguiu destruir essa gargantilha, mas seu pescoço foi perfurado por vários estilhaços de vidro, e a seguinte frase é dita na novel: os estilhaços de vidro em sua pele se arrancaram pela força de sua dobra de terra e se agruparam em um pequeno amontoado. Essa é a única evidência clara e canônica que temos da dobra de vidro, mas ela nunca mais foi explorada além desse breve momento. Imagine o estrago que um dominador de terra poderia causar em uma batalha com pequenos estilhaços de vidro. É difícil calcular a real capacidade dessa dobra, pois além de ser a mais rara, ela também é a menos citada e explorada, e como não tem mais ninguém além da Kyoshi, ela ocupa mais um espaço. E para finalizar, temos uma dobra que não pertence a nenhum elemento e que somente o Avatar pode usar. A dobra de energia é usada para controlar a energia vital de um ser vivo e é mais antiga do que a dominação em si. Esse poder era utilizado apenas pelas tartarugas-leão para conceder a habilidade da dobra de elementos aos humanos, mas conforme as pessoas se tornaram mais independentes e com o surgimento do Avatar, as tartarugas-leão renunciaram seu posto de protetoras da humanidade e a dobra de energia se perdeu com o tempo. Isso só foi mudar 10 mil anos depois, quando a última tartaruga-leão do mundo concedeu a dobra de energia ao Aang, e com esse poder, ele foi capaz de retirar a dominação de Ozai e Akone. O inverso também pode acontecer, onde a técnica é usada para devolver a dominação a um usuário que teve seu chi bloqueado. Como Aang foi o primeiro avatar a possuir esse poder, Korra foi a única avatar além dele a aprender essa dobra especial, e já conseguiu ir muito além. Ela foi capaz de controlar a imensa quantidade de energia nos portais do Polo Sul e Norte durante a convergência harmônica, e canalizou a energia do canhão espiritual de Kuvira para criar um terceiro portal espiritual. Com tantos feitos assim, não precisa ter dúvidas de que a Korra é a avatar que fez o melhor uso da dobra de energia. Pelo menos até agora. Mas calma, que ainda falta falarmos de uma subdobra, que é a dominação do botão do like, que até mesmo você pode fazer. Não esquece de comentar aqui também qual subdobra você mais curtiu e se tinha alguma que você não conhecia. E deixa aí também se esquecemos alguma subdobra ou técnica especial e qual seria o usuário mais forte dela. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo aqui do Ultra Nerd. Eu vou ficando por aqui e até lá. Valeu!